Olá, meu caro estudante do curso de Tecnologia em Agronegócios da EAD Unicesumar. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham tido uma excelente semana, um excelente final de semana. Espero que a semana de vocês esteja correndo adequadamente. Agora nós estamos na hora da nossa aula, nossa segunda aula ao vivo, nossa segunda atividade ao vivo da disciplina de cadeias produtivas da soja e do milho. Aqui quem fala com vocês é o professor Tiago Ribeiro da Costa. É um prazer recebê-los em mais uma aula e espero que vocês estejam gostando do desenvolvimento da disciplina. Nós já passamos pelas aulas conceituais, aula estudo de caso, tivemos também a nossa primeira aula ao vivo na semana anterior e por lá nós desenvolvemos toda uma análise sobre a cultura da soja e a cultura do milho do ponto de vista agronômico. Logicamente que sem maiores aprofundamentos, apenas para que vocês pudessem conhecer um pouco mais sobre essas duas culturas, para que vocês pudessem alinhar os conhecimentos sobre essas duas culturas. E logo na sequência nós fizemos a nossa sessão de tirar dúvidas, né? Um bate-papo bem interessante, no qual eu agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. Foi ótimo ter vocês conosco naquela sessão de dúvidas, assim como será muito bom, será ótimo ter vocês numa nova sessão Tira Dúvidas, logo depois dessa aula, na quarta-feira, às 19h30, né? Nossa segunda sessão ao vivo. Pois bem, uma vez que nós já discutimos aquelas temáticas, está na hora da gente aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre o agronegócio da cultura do milho. Nós faremos dessa maneira. Na segunda aula ao vivo, falaremos sobre o agronegócio do milho. Na terceira aula ao vivo, falaremos sobre o agronegócio da soja. E na nossa última aula ao vivo, nós falaremos sobre inovações e tendências para essa cadeia produtiva, ou melhor, para estas cadeias produtivas, levando-se em consideração que, em termos de produção de commodities, são duas cadeias produtivas extremamente relevantes. Antes de darmos entrada às temáticas dessa aula, sempre é importante lembrar que, além das aulas ao vivo, vocês têm outras atividades disponibilizadas no seu estúdio. Por lá, vocês encontram as aulas conceituais, a aula estudo de caso, encontram também a aula número 1, a aula ao vivo, e também encontram as atividades de estudo, o fórum e o mapa. Não deixem para fazer as atividades em última hora. É importante que vocês leiam adequadamente todas as atividades, tirem as suas dúvidas e façam as atividades dentro do tempo, pois cada atividade vale muito. É uma pontuação importante para vocês serem aprovados na nossa disciplina de soja e de milho. Espero que vocês possam desenvolver essas atividades a contento. Mas caso tenham dúvidas, logicamente, entre em contato com o seu mediador por meio do estúdio, no Fale com o seu mediador, e as dúvidas serão discutidas entre mim e o professor Rodrigo, que está nos auxiliando como professor mediador desta disciplina. Perfeito? Vamos então dar início às discussões da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, como eu disse, tratará da temática agronegócio da cultura do milho, sendo a aula ao vivo número 2. Vocês estão vendo ali o agronegócio da cultura do milho, certo? Vamos adiante então. Pessoal, é importante frisar que todos esses dados que nós estamos expondo aqui nesta aula são dados que nós pesquisamos com base no USDA, que é o Departamento de Economia Agrícola dos Estados Unidos, ou melhor, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e também aqui a Conab, a nossa Companhia Nacional de Abastecimento do Brasil, que publica mensalmente o panorama do agronegócio para cada cultura. É importante que vocês conheçam essas ferramentas, principalmente as ferramentas de informações agropecuárias da Conab, para que vocês possam acessar as informações sobre as mais diferentes culturas. Não necessariamente só soja e trigo. Vocês podem utilizar estas informações para encontrar dados sobre a cultura do algodão, da cana-de-açúcar, de fruticulturas e de outras cadeias produtivas relevantes para o agronegócio, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide. Vocês têm agora um panorama sobre os principais produtores de milho no mundo. No caso do milho, nós podemos dizer que existe um grande conjunto de players no mercado.
São mais países do que nós imaginamos trabalhando com a cultura do milho. Basicamente porque o milho é uma cultura mais cosmopolita frente à cultura da soja. Se nós pararmos para pensar, as características de adaptabilidade edafoclimática, ou seja, a adaptabilidade da cultura em termos de solo e em termos de clima, é muito ampla. Fora o fato de que a variabilidade genética da cultura do milho também é elevada, o que faz com que o milho seja facilmente conduzido numa diversidade de cenários. Nós podemos dizer que das latitudes 35 graus norte e 35 graus sul, entre essas duas latitudes, nós podemos cultivar milho. Claro que à exceção de zonas desérticas ou zonas que apresentam altitudes muito elevadas, por volta de 3.000 metros ou mais. Aí nós temos uma limitação por conta da temperatura, basicamente, porque em altas altitudes as temperaturas tendem a ser mais baixas. E nos desertos, o estresse hídrico seria muito severo. Então, nós não conseguimos produzir milho nessas condições. E também nós devemos retirar do rol de terrenos que nos possibilitam trabalhar com milho aqueles mais declivosos, aqueles que se encontram acima de 18% de declividade. Tudo porque nós não conseguimos trabalhar adequadamente a mecanização do cultivo. Então, à exceção destes pontos, à exceção dessas características, nós podemos conduzir milho entre 35 graus norte e 35 graus sul de latitude. Entretanto, por mais que o milho seja mais cosmopolita em termos de cultivo, são vários produtores conduzindo a cultura do milho, nós temos um padrão tecnológico diferenciado. Ou seja, não dá para dizer que todas as lavouras do mundo trabalham com o mesmo patamar de tecnologia que as melhores lavouras do Brasil ou dos Estados Unidos. E isso se reflete quando nós analisamos a participação dos outros países. Né? Se nós fizermos aqui um somatório das produções de todos os países, das produções mundiais, nós conseguimos, na atualidade, a safra mais atual que nós temos dados, que é a safra 2019-20, nós temos aqui 1 bilhão 113 milhões de toneladas. Os outros países, à exceção destes 5 que se encontram aqui nas primeiras posições, eles contribuem com 286 milhões de toneladas, algo em torno de 30%, de 20 a 30%, não é? O restante da produção fica concentrado em 5 países, sendo os Estados Unidos os mais representativos deste cenário. Vocês estão vendo aqui, os Estados Unidos, na atualidade, estão produzindo 347,78 milhões de toneladas, com uma produtividade aproximada de 12 a 15 toneladas por hectare, com algumas áreas evoluindo até 20 toneladas por hectare. A China seria a segunda colocada, com 260 milhões de toneladas. É uma produção significativa, mas ainda não é suficiente para atender as demandas da China. Ela ainda é importadora de milho, mas de uma taxa pequena frente à soja, principalmente. A soja é muito mais demandada que a cultura do milho. O Brasil se encaixa como terceiro colocado, o terceiro maior produtor de milho no mundo, com 101 milhões de toneladas produzidas. A União Europeia com 66,6 milhões de toneladas e a Argentina, quinta colocada, com 50 milhões de toneladas. Estes dados, os dados mais recentes da safra 2019-20, relacionados ao mês de abril de 2020, ok? Essa situação pode ter mudado, levando-se em consideração que esta aula está acontecendo no mês de julho. Então, há uma pequena alteração de dados, logicamente, mas não é significativa frente a esse panorama que vocês estão vendo. O mundo, portanto, produzindo 286, o restante, né? Produzindo 286,84 milhões de toneladas. Agora, quando nós fazemos a avaliação comparativa entre as safras de 2019-20 e 2018 e 19, nós temos praticamente um cenário de estabilidade na produção mundial, pois nós temos uma variação positiva de 0,09%,
E frente à safra 2018-2019 inteira, nós temos apenas uma queda de 1%, sendo a queda de produção mais sensível nos Estados Unidos. Eu já explico por quê. Nós estamos passando por um período de pandemia, como todos vocês sabem, não é? E até mesmo as produções agropecuárias, elas sofrem com os efeitos da pandemia. A pandemia, na verdade, ela trabalha sobre a demanda dos produtos agropecuários, sejam eles in natura ou já processados, né, já entregues ao consumidor. A tendência é que haja uma queda na demanda, porque, logicamente, as pessoas tendem a consumir menos, tendem a economizar mais em períodos de incertezas. Sendo assim, a queda na produção de milho dos Estados Unidos se deve ao fato da produção de etanol ter sido densamente afetada pela pandemia. Nós não devemos nos esquecer que os Estados Unidos é um dos países que são mais avançados em termos de biocombustíveis. Nós também somos, o Brasil também é, mas em termos de legislação, os Estados Unidos já trabalhavam dentro da sua política agrícola com a produção de biocombustíveis e com densos subsídios desde a década de 1980, com um grande reforço na década de 1990, por conta da ECO 92, que foi a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, Brasil. E a partir da década de 2000, principalmente, nós tivemos uma evolução significativa, principalmente entre os anos de 2008 e 2009. A política agrícola norte-americana é chamada de Farm Bill, para quem não conhece, ou lei agrícola, política agrícola, numa tradução mais direta, né? Essa política agrícola, assim como as demais políticas agrícolas dos mais diferentes países, rege as políticas que são aplicadas país a país no sentido de desenvolver as atividades agropecuárias. Aqui no Brasil nós temos uma diversidade de eixos. Por exemplo, a política agrícola é aplicada para o desenvolvimento da agricultura familiar, para o desenvolvimento da habitação rural, do cooperativismo, do crédito rural, da extensão rural e outras áreas. Nos Estados Unidos não é diferente. No entanto, por lá nós percebemos que há uma densa parte de recursos sendo direcionada para as principais commodities, em especial soja e milho. E a Farm Bill ela é revisada a cada 5 anos, diferentemente do Brasil, que ela é revisada a cada 4 anos. A nossa política agrícola ela é revisada a cada 4 anos por meio de um plano plurianual. Nos Estados Unidos, são 5 anos. E a revisão que aconteceu em 2007 potencializou a produção de etanol, ou seja, houve um direcionamento de recursos pesadíssimos para a produção de etanol nos Estados Unidos. E isso fez com que o número de plantas, de usinas produtoras de etanol, se multiplicasse vertiginosamente, atendendo às necessidades do mercado local, que também está enveredando sua frota para ser alimentada pelo etanol ou por misturas, né? Pois bem, uma vez que a pandemia chegou, ela arrefeceu o consumo das famílias, teve-se também um empobrecimento das famílias, é importante salientar isso. Nós estamos sentindo isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Os mais diferentes boletins sobre seguro-desemprego informam que nos Estados Unidos, a cada semana, nós temos milhares e milhares de trabalhadores solicitando o seguro-desemprego e são milhares e milhares de famílias que não consumirão mais, que não andarão com os seus carros. Em sendo assim, o etanol é menos demandado. Então, a produção dos Estados Unidos tem uma tendência de queda. Ela já está apresentando uma queda, mas ela apresenta uma tendência de queda também para a próxima safra, 2020-2021, levando-se em consideração todo este novo cenário pós-pandemia. Na verdade, tem que haver um direcionamento desse milho para outras cadeias produtivas. O etanol era uma das principais. Então, isso pode fazer com que os preços da commodity milho no mercado internacional, pelo fato dos estoques mundiais serem altos, os preços tendem a diminuir. Mas essa é uma questão que nós vamos também frisar nos próximos slides, tá? Vamos dar continuidade aqui na nossa apresentação?
Aqui nós temos o balanço da oferta e da demanda de milho no mundo, tá? São dados da Conab e dados também do USDA. Quando a gente fala sobre estoques, de uma maneira muito simples, nós estamos falando sobre a diferença entre consumo e produção. Ou melhor, produção e consumo nesta ordem, tá? É claro que nós temos os quantitativos que são exportados, que são importados. O ideal é que, de toda a quantidade produzida de milho num determinado país, 15% fiquem como estoque, justamente para regular o fornecimento desta commodity para o mercado interno e também para a regulação de preços. Tá? Nós chegamos a um cenário em 2015, por exemplo, que os estoques mundiais estavam abaixo de 15%, chegaram a 13%, o que explicou a alta da commodity milho ao longo dos anos de 2016, 2017 e 2018. Chegamos a uma situação de estabilidade. E agora, com a pandemia, nós percebemos que os estoques mundiais tendem a se elevar. Por conta disso, é que os preços tendem a decrescer. Mas só para vocês entenderem, então, o que é a relação demanda, ou perdão, a relação de estoques, né? Seria a produção menos o consumo. É um termômetro para a gente saber como que se encontra a demanda de milho no mercado mundial. Por que 15% é um número perigoso? Porque abaixo de 15%, os estoques mundiais são tão baixos a ponto deles não surtirem efeitos no que tange a regulação de mercados e também no que tange ao abastecimento emergencial dos mercados. Então, isso põe em risco até mesmo a segurança alimentar das pessoas, das populações. Por isso é que em 2015 nós estávamos numa situação de crise e atualmente nós estamos numa situação muito confortável, diga-se de passagem. Vamos dar uma olhadinha então. Aqui nós temos tanto a safra 2019-20 como a safra 2020-2021. E vocês podem ver que no que tange ao mundo, nós estamos com aproximadamente 25% de estoques. Aumentou inclusive 1% da safra passada para a safra atual. Significa dizer que nós não estamos consumindo milho, há uma queda de demanda e isso pode arrefecer os preços. Em termos de estoques, nós estamos falando aqui sobre milhões de toneladas. Então, nós temos aqui 320 milhões de toneladas na safra 2019-20 e na atualidade nós temos um estoque um pouquinho menor, 314 milhões de toneladas. Só que a produção foi um pouco maior, 1 bilhão 186 milhões de toneladas. A importação ela aumentou, mas eu vou dizer quem que importou mais. Não foi os Estados Unidos, não foi a China. O consumo ele decresceu um pouco, aqui vocês podem ver, né? Ou melhor, ele aumentou, desculpem, de 1 bilhão 120 milhões para 1 bilhão 155 milhões, então houve um aumento no consumo. A exportação também aumentou, só que os estoques finais, dentro dessa questão de produção, consumo, importação e exportação, eles ficaram maiores frente a 2019 e 2020. Então nós partimos de um cenário onde os estoques da safra anterior eram maiores que os estoques da safra inicial. No entanto, nós terminamos a safra atual com estoques maiores frente aos estoques da safra anterior. Isso que nos faz compreender o porquê a relação estoque-consumo é uma relação mais alta agora. Porque nós estamos deixando de consumir, embora aqui a gente tenha tido um leve aumento no consumo. Parece paradoxal, mas é porque nós tivemos uma produção maior. Então, muitas vezes a gente tem que olhar os dados com um pouquinho mais de parcimônia e determinar, puxa, então se a relação estoque-consumo é um termômetro do consumo, se a relação está alto, o consumo está baixo, isso pode não ser verdadeiro. Neste caso, houve uma elevação do consumo, como vocês podem ver, mas a questão é que nós produzimos mais. Por isso é que sobrou mais estoques. Agora, daqui para frente, logicamente que a tendência é aumentarmos os estoques por queda na demanda, por queda no consumo.
pelos fatores que eu estava explicando a vocês por conta da pandemia. Agora vamos compreender o comportamento gráfico dessa oferta e demanda. Nós começamos ali com a nossa safra 2016-2017, com um estoque de 352 milhões de toneladas, vocês estão vendo aqui na primeira parte da tela. E nós decrescemos ao longo das safras posteriores até chegarmos aqui no ponto crítico de 314 milhões de toneladas. Aqui só para vocês perceberem por que eu disse que no ano de 2015 nós tivemos uma crise alimentar por conta do baixo estoque do milho. Por mais que vocês estejam vendo que aqui o estoque na série avaliada é um estoque alto, de 352 milhões de toneladas, esse estoque ele só se configurou alto dessa maneira porque aqui a produção foi muito elevada e o consumo foi muito baixo. Por isso é que sobrou muitos estoques, já em resposta à falta de estoques que nós tínhamos em 2015. Em 2015, os estoques estavam para baixo de 15%, enquanto que aqui, com esta contribuição, já em 2016, os estoques se elevaram imediatamente para 19%. Reduzindo-se aqui ao longo dos anos, até 2018-19, 2019-20, e aqui nós temos uma tendência para 2020-21, que é a próxima safra, com estoques de 339 milhões de toneladas, praticamente equivale à produção inteira dos Estados Unidos, com um consumo ligeiramente menor que a produção. Já é um efeito da pandemia. Okay? Por isso que eu digo a vocês que há uma tendência de redução dos preços da commodity milho, o que pode fazer com que muitos produtores de milho de primeira safra invistam na produção de soja na primeira safra. Aqui nós temos o cenário norte-americano para que vocês possam evidenciar as comparações país a país, né? Nós temos novamente da safra 2016-17 até a tendência safra 2020-2021. Vejam que interessante, nos Estados Unidos, por mais que nós tenhamos um consumo levemente abaixo da produção, aqui nós temos na série histórica um consumo ligeiramente menor que a produção, só que aqui a gente pode perceber que ao longo dos anos os estoques tenderam à estabilidade e que em 2021 eles se ampliaram em pelo menos 30 milhões de toneladas. Isso porque a tendência de consumo é mais baixa, tanto pelas cadeias produtivas animais. O milho ele é utilizado para a composição de uma diversidade de produtos que são utilizados como alimento, principalmente o farelo de milho, as rações animais compostas. Nós temos o milho ali presente, né? Como nós temos menos demanda por carne, há uma queda de demanda pelo milho. E da mesma maneira, nós temos ali a questão da demanda por etanol, que também está mais baixa. Então, esse cenário dos Estados Unidos, de certo modo, é preocupante e pressiona os valores pagos ao produtor para baixo. Vamos adiante, então, agora para compreender um pouco o caso da China. O caso da China é um caso bastante interessante, pessoal. A China é a segunda maior produtora de milho no mundo. Vocês viram que ela produz acima de 200 milhões de toneladas de milho. Agora, no caso da China, a gente pode perceber que o consumo ele tem sido cada vez maior frente à sua produção, principalmente considerando os anos de 2018 e 19 e 19 e 20, até mesmo na projeção 2020 e 2021. No caso dos anos anteriores, nós podemos denotar que a China, apesar de não apresentar mais aquele vigoroso crescimento econômico que apresentara na década de 2000 a 2010, ela ainda apresenta uma das maiores taxas de crescimento do seu produto interno bruto, e inclusive um amadurecimento do seu mercado consumidor. Se o mercado possui um poder aquisitivo um pouco maior, se a população possui um poder aquisitivo um pouco maior, há uma tendência de troca das bases alimentares. Ao invés de se consumir produtos primários, como é o caso do milho ou do arroz,
a tendência é consumir produtos processados. No caso, produtos de origem animal, que dependem da cultura do milho como insumo, conforme nós vimos no caso dos Estados Unidos. Mesmo em tempos de pandemia, o que nós estamos verificando é que a China teve uma recuperação muito mais rápida frente a outros países. Economicamente, ela obedeceu um padrão de recuperação econômica em V. Isso significa, nós temos um momento de queda, né? De queda abrupta do PIB, parada da economia por conta do coronavírus, e logo na sequência nós temos um movimento ascendente, que é o que nós chamamos de movimento de correção dos mercados. Com base nisso, a economia da China já está girando positivamente. No último trimestre, enquanto nós aqui no Brasil sofremos com dados negativos, 9,4% negativo, na China eles já estavam caminhando próximo de 4%. Isso em termos de PIB trimestral, ok? E como nós tínhamos um consumo retraído por conta da pandemia, a indústria da China é uma indústria gigantesca, a população da China também é uma população gigantesca. Então, por conta da pandemia, ela teve uma demanda reprimida. E reforçou, então, vamos aqui colocar somente no slide, essa tendência de ampliação de consumo. Fora o fato de que também o milho não é utilizado só para finalidades alimentícias. O milho é utilizado para uma diversidade de finalidades industriais. Produz-se xarope, bioplástico, produz-se resinas, bebidas alcoólicas. Então, as cadeias produtivas em que o milho se insere são muito diversificadas. Com o aumento da demanda pelo reaquecimento da economia, logicamente que isso tende a fazer com que os estoques da China decaiam. Então, ao mesmo tempo em que nós analisamos a situação dos Estados Unidos e a situação do mundo com uma leve tendência de queda, aqui no Brasil nós devemos analisar a situação até com um sorriso aberto. Afinal, nós temos aqui duas situações. O que vocês acabaram de ver no slide, que é justamente o aumento de demanda por milho da China, e esse aumento vai ser configurado. E por outro lado, nós temos a questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Enquanto os Estados Unidos não estão comprando produtos chineses, eles estão deixando de comprar uma diversidade de produtos da China, a China está impondo barreiras econômicas protecionistas à produção de milho e de soja dos Estados Unidos. Então, logicamente, que sobra para os demais países daquela relação que nós mostramos no princípio da aula a função de fornecer este milho que a China precisará. Na atualidade, a China demanda, em termos de importação, somente 3% do mundo. 3% de todo o milho do mundo que é exportado, a China consome. Ainda é pouco. Mas haverá uma tendência de evolução. E isso pode ser um fator, uma tendência de aumento dos preços da cultura do milho. Claro que nós precisaríamos de mais dados para entender se a queda de demanda americana versus o aumento da demanda chinesa, as duas colocadas em balança, para onde que nós vamos? Será que nós vamos ter um aumento pela commodity milho ou uma retração no preço da commodity milho? Ainda nós não sabemos. Nos parece que a tendência é maior de alta, levando-se em conta que a massa consumidora de milho da China é maior que a massa consumidora dos Estados Unidos, que é o mercado já mais maduro frente ao mercado chinês. Né? Vamos em frente então. Oferta e demanda de milho no Brasil. Podemos dizer que nas últimas safras, os nossos estoques têm sido relativamente estáveis, né? A exceção, logicamente, da safra 2016-2017 e da 2017-2018, onde nós percebemos um estoque um pouco maior. Nas safras posteriores, 2018-19, 19-20 e 20-21, nas duas primeiras nós percebemos, e nesta próxima 2021 nós tendemos a perceber uma estabilização dos estoques, na casa de 12 milhões de toneladas. A produção de 106 milhões de toneladas e o nosso consumo de 68 milhões de toneladas. Tá? Então, se nós somarmos o estoque de 12 milhões com o consumo de 68 milhões, nós teremos de 80 a 81 milhões de toneladas de milho consumido no Brasil.
enquanto que o restante será exportado e poderá abastecer as plantas produtivas da União Europeia, da China e de outros países. Já com relação à União Europeia, eis um outro cenário interessante, porém com estoques mantidos. No caso da União Europeia, nós temos ali uma situação importante, pessoal. Vocês podem perceber que ao longo das safras, nos parece que a produção ela tem se mantido em patamares relativamente estáveis, com aumentos estáveis ano a ano, algo em torno de 2 milhões de toneladas por ano, né? Considerando os 27 países da União Europeia na atualidade. Já o consumo, a gente percebe que o consumo tem sim aumentado. A previsão de consumo para a safra 2020-2021 é de 87 milhões de toneladas. Só que a União Europeia, ela joga um pouquinho de uma forma mais inteligente, eu diria. Por quê? Enquanto China, Estados Unidos e Brasil são países que priorizam o consumo imediato dos produtos, a União Europeia preza por estabilidade de preços e de oferta. Então, ela importa produtos de outros países para manter os seus estoques dentro dos parâmetros aceitáveis. Então, o que a gente está vendo aqui no slide, 7 milhões de toneladas, quase 8 milhões de toneladas, é fruto de uma aquisição do milho pela União Europeia para manter os seus estoques estáveis para não termos variação de preço no mercado interno. Coisa que os principais fornecedores e consumidores de milho no mundo não pensam nisso. Eles pensam na comercialização imediata, sem raciocinar muito se vai sobrar, se vai faltar. Então a União Europeia joga de uma maneira um pouco mais inteligente. Inclusive o Brasil ele pode ser beneficiado pelo acordo bilateral Mercosul-União Europeia, pode se beneficiar como um dos maiores fornecedores do milho que a União Europeia demanda. Claro que para a União Europeia, nós temos ali um papel significativo da Ucrânia como uma das maiores fornecedoras de milho para a União Europeia. Entretanto, o Brasil ele produz milho em maior quantidade com menor custo. Então, com este acordo, logicamente, a qualidade do Brasil ser um grande fornecedor de matéria-prima, ela se ampliará, porque além de nós termos o nosso próprio padrão tecnológico, a nossa própria qualidade, nós temos também um acordo político, um acordo geopolítico que nos beneficia, correto? Vamos adiante então. Balanço de oferta e demanda do milho na Argentina, só para a gente ter conhecimento também. A Argentina tem um cenário um pouquinho mais volátil, né? E nós não devemos nos esquecer que a Argentina tem passado por verdadeiros perrengues econômicos já há muito mais tempo do que nós aqui no Brasil. A Argentina declarou moratória recentemente por 2 vezes aos credores internacionais. Significa que ela não está pagando sua dívida externa e o seu povo está empobrecendo. O empobrecimento de um povo faz com que o consumo, principalmente de carnes, decaia. Então, vocês podem verificar aqui que, ao longo das últimas safras, o consumo não tem se alterado tanto, por problemas econômicos que a Argentina tem enfrentado. No entanto, a Argentina tem produzido muito milho, 50 milhões de toneladas. Então, a Argentina se qualifica como uma excelente exportadora dessa commodity. Já com relação às exportações, aqui nós estamos falando a cada 1.000 toneladas, né? Nós estamos classificando aqui como primeiro colocado o maior exportador de milho, considerando a safra 2020 e 2021, ainda permanecem os Estados Unidos da América. No entanto, com possibilidades de retrocesso deste número que vocês estão vendo, 54 milhões de toneladas, por conta da crise econômica gerada com a guerra comercial entre China e Estados Unidos. A Ucrânia, ou melhor, vamos antes dela, né? O Brasil. O Brasil se qualifica como o segundo maior exportador, 38 milhões de toneladas, frente a 34,5 milhões de toneladas da safra anterior. A Argentina se qualifica como a terceira maior exportadora, 34 milhões de toneladas, e a Ucrânia, 33 milhões de toneladas. Ela exporta bastante, no entanto, o custo de produção da Ucrânia é um pouquinho mais alto.
Então, vale mais a pena comprar o milho do Brasil do que o milho ucraniano. Mas, claro, isso depende das análises de viabilidade que são feitas caso a caso, certo? Já com relação aos principais importadores de milho, nós temos como maior importador a União Europeia, 13,1%. Logo na sequência, o México, com 10,35%. Vale dizer que o México é o principal consumidor per capita do mundo. Eles consomem 63 quilos por habitante ano de milho. O Japão entra na sequência como 9% das importações. O Irã, com 5,66%. Egito, 6,22%. A Coreia do Sul, 6,67%. Então, nós podemos perceber que o Oriente Distante, em conjunto com a China, logicamente, perfazem um grande número de importadores de milho. E também nós temos o Irã, que é um grande importador no Oriente Médio. Okay? A Argélia, com uma participação pequena de 2,83%, e os demais países do mundo compondo 32,8% ou 32,08% das importações. Então, podemos entender que o mercado é muito diversificado. O mercado de exportação, quem importa, né, são vários consumidores no mundo, são vários países. Diferentemente da soja, que a gente vai perceber na próxima aula, que tem um mercado mais concentrado. Ter um mercado mais concentrado é um pouco mais perigoso, porque quaisquer volatilidades econômicas ou volatilidades produtivas nos países produtores podem gerar uma crise alimentar e uma oscilação de preços muito grande. Agora, quando a gente tem um mercado um pouco mais diversificado, vocês viram que apesar de nós termos 4 grandes produtores no mundo, existe um grande percentual do milho, coisa de 30%, que é produzido por outros países. Então, o mundo está melhor abastecido de milho do que de soja, frente a essa questão de quem exporta e quem importa. Feito? Vamos dando continuidade, então, mais um pouquinho, para a gente poder falar sobre as tendências para o mercado internacional. No que tange ao mercado internacional, então, nós temos essas 3 tendências que são trabalhadas pelo USDA. A primeira delas, aumento do ritmo de exportações, sobretudo para a China, dada a sua recuperação econômica. Na nossa segunda safra, lembrando que estes parâmetros que nós colocamos nos slides, eles vêm de um relatório que foi produzido recentemente, no mês de abril deste ano, 2020, e aqui nós tivemos problemas climáticos na segunda safra brasileira. E de fato nós tivemos. No Centro-Sul, algumas áreas de Santa Catarina e Paraná tiveram perdas oscilando entre 10% e 40%. Então, de certo modo, nós vamos ter uma diminuição das projeções da produção brasileira de milho da safra 2019 e 20. Algo que provavelmente não acontecerá na safra 2020-21, a não ser que nós tenhamos novamente problemas climáticos como nós tivemos. Nós estamos nos reportando a estiagem que aconteceu aqui no centro-sul do Brasil e que ainda acontece, promovendo até mesmo veranicos que tem atrapalhado a condução da cultura do milho de segunda safra. Também nós temos a reabertura de usinas de etanol e das agroindústrias de proteína animal nos Estados Unidos. Essa reabertura, logicamente, com a reabertura dos mercados locais, há um aumento da demanda por alimentação de produtos de origem animal, então há um aumento de milho automaticamente. Já a tendência de baixa, vamos ver só o slide para ficar melhor. A estimativa de produção da safra de 2020 e 2021 nos Estados Unidos é bastante elevada. As questões climáticas deles estão mais bem acertadas para esta nova safra. Então a tendência é que eles tenham uma safra melhor e uma produção maior, o que pode contribuir para aumento de estoques. Continuação da demanda de milho para etanol mais enfraquecida. A gente tem que lembrar que a demanda por etanol ela é um sinalizador da saúde econômica de um país, porque o etanol é um combustível. Então, se nós temos menos demanda por etanol, significa dizer que a economia do país está fraca. Por conta disso, a demanda por milho também está fraca. E outro fator de baixa é a diminuição da demanda interna para ração animal. Ou seja, por mais que nós tenhamos ali aumento de consumo, esse aumento de consumo ele ainda não será forte o suficiente para aumentar a demanda por milho por conta das indústrias processadoras para rações animais. Então nós temos mais fatores de tendência de baixa
do que fatores de tendência de alta, mas são apenas projeções. Já no que diz respeito ao Brasil, vocês estão enxergando agora a produção brasileira de milho por safra. A barrinha escura é a produção de primeira safra, aqui no caso a produção do ano de 2010. E a barrinha em verde claro é a produção do milho segunda safra. Vocês viram conosco nas aulas conceituais e na aula anterior que o milho ele pode ser produzido em duas safras distintas. A primeira safra, que se estende entre setembro até fevereiro, para quem quer um milho de maior produtividade. E a segunda safra, ela começa a partir do mês de fevereiro, mais precocemente aqui no sul, e se estende até os meses de julho a agosto. Inclusive, nós temos muitos produtores aqui na nossa região e também em outras regiões, exercendo o processo de colheita da sua cultura. Alguns com grandes perdas, outros com perdas moderadas e outros sem perda nenhuma. Então a gente pode perceber que a partir da safra 2011-12, nós tivemos um papel mais significativo da produção de segunda safra, enquanto que nas safras anteriores, o milho de primeira safra era o milho mais produzido. Não porque historicamente esse tenha sido o ponto de inflexão, não é isso. Não que até 2011 a gente produzisse mais milho de primeira safra. Nós devemos nos lembrar, nós falamos nessa aula, que o milho ele teve um impulso de consumo muito grande de acordo com a revisão da Farm Bill de 2007. Então, aumentou-se o número de refinarias ou de usinas que trabalham com etanol de milho, né? E houve um consumo exacerbado pelos Estados Unidos que não foi atendido pela sua produção. Então, coube ao Brasil fornecer mais milho para os Estados Unidos. Ligado a isso, então, nós começamos a substituir a soja de primeira safra pelo milho, produzimos mais e exportamos mais. Algo que não se configurou ao longo das safras posteriores, pois aqui a gente percebe que a elevação de produtividade do Brasil ela é mais ligada a milho de segunda safra, sendo o Mato Grosso o estado de maior produção, seguido pelo Paraná. Tá? Então hoje a gente pode dizer que a nossa distribuição vejam que interessante, né? Aqui no gráfico, inclusive, está aparecendo para a safra 2018-19 e para a safra 2019-20 uma terceira safra de milho. Essa terceira safra de milho é a produção lá no estado de Roraima e também no estado do Amapá, que estão no hemisfério norte. Por lá, eles conduzem produções de milho no mesmo calendário agrícola dos Estados Unidos. Então, por lá, eles estão plantando milho, né? Ou já plantaram milho entre os meses de maio e junho. Colherão o milho entre setembro até novembro. Tá? Embora o nosso hemisfério norte não tenha o mesmo frio que nós temos nos Estados Unidos, mas o calendário agrícola é o mesmo. Tá? Então a gente percebe uma produção tímida de 1 milhão de toneladas, 1 milhão e 100 mil toneladas nessa terceira safra. 75 milhões representam a segunda safra e o restante a primeira safra. Então nós podemos dizer que 1/4 da produção brasileira é de primeira safra e 3/4 vem da produção de segunda safra, onde Mato Grosso é um dos estados mais promissores neste plantio. Tá? Eu estava aqui na tela, né, só para mostrar para vocês. Aqui na safra 2018-19, que eu estava circulando, e 2019-20, nós temos essa produção de terceira safra, que é a produção do hemisfério norte, tá? É isso que eu quis dizer. A minha imagem estava na frente, por isso que vocês não estavam vendo. Então, aproximadamente 1.171.000 toneladas de milho. A exportação por estado, nós podemos aqui verificar que o Mato Grosso é o principal exportador aqui no Brasil, seguido pelo estado do Paraná, e logo na sequência o estado do Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. Isso se deve muito pelo fato de serem ou grandes produtores ou também por terem estruturas de escoamento. Tá? Aqui vocês percebem que os dados de 2020 eles estão pequenos, mas é porque foram dados consolidados no mês de abril de 2020, quando nós não tínhamos os dados de produção da segunda safra de milho no Brasil. Mas é importante salientar que praticamente toda a produção do Mato Grosso ela é exportada. No geral, ou ela vem para o sul para ser exportada pelo Porto de Paranaguá,
aqui no Paraná, ou ela pode ir para o norte para ser exportada pela hidrovia, ou por rodovias até Santarém, e de Santarém, o porto fluvial, segue até o Oceano Atlântico e de lá ela vai ser exportada para os demais países, inclusive com grandes possibilidades de ser exportada via Canal do Panamá. As produções que saem do norte do país, portos de Suape, Pecém, do Nordeste, né, são produções que têm grande potencial para encurtar as distâncias entre o Brasil e a União Europeia e Brasil e China, uma vez que nós não precisamos passar pelo caminho tradicional, seria pelo Cabo da Boa Esperança, no sul da África, e passar também pelo leste da África, né, passando pelo sul ali da, da Índia, pelo Sri Lanka, até chegarmos ali à China. Então, é muito mais tranquilo passar pelo Canal do Panamá, adentrar o Oceano Pacífico e do Oceano Pacífico seguir até os portos da China. Tá? Por falar em portos, nós aqui colocamos para vocês qual é a participação dos portos brasileiros no processo de exportação. Por mais que hoje nós tenhamos um desenvolvimento muito mais pronunciado dos portos do Nordeste brasileiro, Porto de Itaqui, Porto de Suape, Porto de Pecém, Porto de Ilhéus, esses portos ainda correspondem a algo muito pequeno frente à exportação de commodities agrícolas. Eles exportam muito mais outros produtos industrializados, eu diria. Mas para milho, quem exporta mais é o Porto de Paranaguá, logo na sequência o Porto de Belém, que é um porto fluvial, do Rio Amazonas. O Porto de Santos, em São Paulo, ele ocupava a segunda posição até pouco tempo, desceu para a terceira posição. O Porto de São Luís, no Maranhão, o Porto de Itaqui, vejam que ele está na quarta posição, aproximadamente 200 mil toneladas exportadas por ele. Né? Porto de Santarém, logo na sequência, Porto de Vitória e o Porto de São Francisco do Sul. Então nós temos uma distribuição muito mais focada ali no Porto de Paranaguá ainda. Tanto pelo fato dele concentrar as produções do Paraná, a produção de Santa Catarina também, do sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul e até mesmo produções do estado do Mato Grosso. O grande porém é que a produção do Mato Grosso, quando se utiliza do canal, né, Paranaguá, a produção fica muito cara. Não a produção em si, não dentro da porteira. Aliás, o custo de produção dentro da porteira do Mato Grosso é um dos custos mais competitivos no mundo. O grande problema é a logística. Já melhorou recentemente com a criação de ramais ferroviários, postos intermodais. Isso já melhorou bastante. No entanto, ainda nós temos uma grande dificuldade em exportar via Porto de Paranaguá, para quem é de Mato Grosso, porque as distâncias são enormes. E o custo total de produção do milho, ele se equivale ou até supera o custo de produção dos Estados Unidos. Sendo que o custo só de produção é muito competitivo. O custo total, ele é um custo que se majora demais pela distância e pelos problemas logísticos que nós temos. Outra questão que é curiosidade também, o Porto de Paranaguá ele se consolida como um grande porto exportador por conta de nossos colegas paraguaios e alguns da Argentina se utilizarem do Porto de Paranaguá para escoar a sua produção. No caso dos produtores argentinos, eles têm uma outra opção também, que é a Bacia do Prata, da qual eles se utilizam dos portos para exportar os seus produtos, não é? Mas para quem está nas províncias mais ao norte da Argentina, principalmente aquelas que estão sendo atacadas por gafanhotos, diga-se de passagem, eles se utilizam geralmente do trânsito para o Brasil, passando geralmente pela BR-277, que fica mais ao sul do nosso estado. Perfeito? Vamos adiante então. Agora, só para vocês entenderem um pouquinho sobre preços pagos ao produtor. No slide vocês estão vendo 4 variáveis, 4 linhas. Desde aqui de 2019, 16 de 5 de 2019, até 14 de 5 de 2020. Então a gente consegue pegar bem a sazonalidade de variações de preços, né? O que a gente consegue verificar é um padrão de queda de preço pago ao produtor e queda de preço de exportação, geralmente entre os meses intermediários às safras. Então, por exemplo, a gente acaba a safra de milho
aqui no Brasil por volta de junho e julho, né? Aqui, nos meses de agosto a setembro, a gente percebe uma ligeira queda. Isso é normal. E os preços tendem a se elevar à medida em que está começando a faltar produto no mercado. Só que mais recentemente, lógico, a gente tem que colocar para vocês que os efeitos dessas curvas já estão sendo vistos em conjunto com os efeitos do coronavírus, então a gente percebe uma evolução mais significativa. A linha em azul são os preços pagos ao produtor em Sorriso. A linha cinza, os preços pagos ao produtor Cascavel. Isso falando em mercados locais, porque quando a gente pensa no conjunto do mundo, a variação de preços mundial, a sazonalidade é mais característica do que isso, né? Aqui a gente percebeu uma evolução mais significativa. Enquanto que a paridade de exportação em Sorriso, a laranjinha, e a paridade de exportação de Cascavel, que é esta amarela, quando a gente fala paridade de exportação, significa dizer que é o milho que será exportado, enquanto que o preço pago ao agricultor é o preço que o agricultor recebe por entregar o seu produto, por exemplo, numa processadora local. Então, geralmente é aquilo que vai ficar para o mercado interno. Como nós estamos percebendo que no mundo há uma queda de demanda na cultura do milho, então as paridades elas estão mais baixas frente ao preço pago ao produtor, coisa que no ano passado não era verificado. O preço pago para o produtor era um pouco menor, valia mais a pena exportar então. Pelo que nós estamos vendo aqui nessa sequência de dados, e pela tendência de queda de demanda no mundo por conta do coronavírus, claro que é uma tendência que ainda precisa ser confirmada, mas tem sido mais interessante produzir milho para manter no mercado interno, para processar no mercado interno, para consumo interno, pelo que o gráfico está dizendo, ok? É importante que essa análise seja feita continuamente. Aliás, essa é uma ferramenta muito interessante para qualquer gestor de agronegócio, fazer essa coleta de preços, o preço que é pago para exportar e o preço que é pago para o produtor para que o produto fique no mercado interno, fazer a comparação desses dados para dizer, olha, produtor, na hora em que o senhor colher, mantenha o seu produto no mercado interno ou exporte, entregue para uma cooperativa ou por um trader que fará esse processo para você. É mais uma ferramenta dos gestores de agronegócio, portanto. Tá? Mais à frente, mais algumas tendências para vocês, para a gente já partir para o encerramento da nossa aula. Fatores de alta. Dentro do mercado brasileiro, nós temos o dólar em alta, o que favorece a paridade. Né? Ou seja, quando o dólar está em alta, significa dizer que para exportar fica mais fácil. E existe um risco de quebra de produção no Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. A tendência é essa que se confirmou. Nós estamos falando em fatores de alta de preços, beleza? Isso é o que está levando os preços para cima, principalmente a cotação do dólar, que está relativamente elevada. Agora, os fatores em baixa, as cotações em Chicago em queda, na CBOT, Chicago Board of Trading. Isso está se confirmando nos dias atuais, é fato. Os estoques mundiais estão altos e a demanda interna também está mais fraca, porque nós temos o coronavírus neste processo, né, diminuindo o consumo das famílias brasileiras. Na verdade, o consumo das famílias brasileiras ele está sendo diminuído, mas nem tanto, né? Porque aqui no Brasil nós estamos vivenciando um fenômeno de lockdown em algumas cidades, parada em outras, distanciamento em terceiras cidades. Então o consumo ele não teve tanta queda assim. Na verdade, sim, houve uma modificação para produtos mais baratos, mas o consumo em si não caiu. O que aumentou foi o consumo de carne de aves e o consumo de o consumo de ovos. O consumo de carne bovina diminuiu um pouco, carne suína, se manteve estável. E isso faz com que a demanda pelo milho não tenha se retraído tanto frente aos Estados Unidos, tem um foco muito mais ligado à produção de etanol. Se nós aqui no Brasil tivéssemos o foco muito mais ligado à produção de etanol, nós sentiríamos duras quedas nos preços do milho. Mas como para nós ainda o milho é um produto mais alimentar do que para uso em outras cadeias produtivas, então nós não sentimos tanto essa queda. A tendência é que isso se mantenha. E para a próxima safra, pelos dados, pela conjuntura que nós estamos vendo aqui, provavelmente a cotação do milho diminuirá.
para que nos anos 2022, 2023, aumente-se essa cotação, porque aí o mundo terá o seu PIB melhorado, o coronavírus já vai ser uma questão dominada, as economias estarão aquecidas frente a um período de decréscimo, que é normal, é um período de correção. Então, por mais que para essa safra 2020, 21 e 21, 22 as coisas não nos pareçam interessantes, em termos de preços pagos, em termos de indicar ao produtor, olha, investe tudo que você tem em milho, muito provavelmente para safras posteriores nós teremos um cenário um pouco melhor, certo? E sendo assim, meus caros, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham compreendido os detalhes da análise do mercado mundial de milho, os fatores que nós, tecnólogos em agronegócio, precisamos levar em conta para definir aí a nossa estratégia de produção. E o mais importante é que vocês fiquem com a mensagem de que em nenhuma crise econômica as commodities e o agronegócio sofrem. Pode sofrer de modo pontual, mas no geral o agronegócio ainda se mantém como um grande celeiro de produção de alimentos, de produção de renda e empregos. Então, por isso que, apesar de nós termos quedas de demanda na cultura do milho, a gente preza e vê isso acontecendo, é uma tendência realmente do mercado melhorar e de se produzir milho com preços melhores pagos ao produtor, tá certo? Muito obrigado. Daqui a pouquinho vocês podem estar conosco no chat para tirar as dúvidas. Vejam essa aula primeiro, vamos municiados para tirar as dúvidas e aí sim espero encontrá-los na nossa sessão de tirar dúvidas ao vivo. Não perca, hein? Não perca, melhor dizendo. Nesta quarta-feira, dia 29, às 7h30 da noite, eu te espero para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Forte abraço, se cuidem e até lá.